Como adiantando aqui a apresentação em relação ao tempo, blindagem jurídica para investidores de usina. Embora uma força de expressão utilizarmos blindagem jurídica, mas na verdade o intuito aqui é fazer um panorama acerca das questões mais sensíveis nos investimentos voltados a usinas solares em solo. Utilizamos essa expressão blindagem jurídica justamente no sentido de reforçar a ideia da importância jurídica nas relações e nos investimentos diante de toda a cadeia dos negócios em energia, geração distribuída principalmente. Mas vamos ter alguns pontos de partida. Esses são os nossos pontos de partida, visão global dos pontos principais, atingir o objetivo da segurança jurídica, gerar insights para novos negócios, acompanhar o crescimento e a mudança do mercado de GD, identificar oportunidades com segurança e novas parcerias nos negócios. Esses, então, serão os nossos objetivos com essa apresentação, no intuito de que a gente possa aí desenvolver algumas ideias e, obviamente, ter uma noção panorâmica sobre pelo aspecto do investidor. Então, o questionamento de partida é: quais são os pontos que devemos prestar atenção quando estamos diante de uma situação, de uma negociação para investimento em usinas solares? Esse daqui são alguns pontos em que eu trago, que acredito que são os mais sensíveis, até mesmo diante da minha prática, é o que eu vejo gerar mais questionamentos e principalmente complexidades em termos de solução de problemas que a gente enfrenta. Infelizmente, a gente sabe que isso é algo recorrente, principalmente aqui no nosso país, a questão da insegurança jurídica. Então, se a gente puder antecipar os efeitos que certas questões podem surgir, fazendo o mapeamento de todos os pontos até chegarmos finalmente nessa geração de energia fotovoltaica, é o nosso objetivo atingido. Então, são esses 10 pontos aqui que eu apresento, o modelo de negócio em GD, porque não necessariamente trabalhar com GD significa um único modelo de negócio. Existem diversos modelos de negócio permitidos pela legislação e pelas resoluções. Assim também tem uma noção adequada acerca do capital e o impacto fiscal para cada tipo de modalidade. Além disso, a observância regulatória, terrenos adequados para a instalação dessa usina, que é um dos pontos mais sensíveis, bem como escolha do integrador, fornecedores de equipamentos, a burocracia em si, como também certidões municipais, órgãos ambientais e, ao final, a conformidade jurídica. Modelos de negócio. O setor elétrico, em especial o mercado de GD, está se transformando. O que discutiremos é apenas a parte do que conhecido recursos energéticos distribuídos. Logo, hoje, iremos focar a visão dos principais agentes do setor, que é o integrador e o investidor, em projetos de instalação de usina solar fotovoltaica no solo. Então, iniciamos com os modelos de negócio. Basicamente, nós temos como regra o modelo de negócio conhecido como turnkey, ou chave na mão, que é a pessoa interessada em ter um sistema fotovoltaico em sua casa e gerar sua energia compensando para ter uma redução dos custos com essa energia. Esse é o modelo clássico que acredito que 100% de todos os integradores estão diante do mercado. Além disso, existe um modelo que tem sido proporcionado também pelas novas modalidades e também pela tecnologia, que é a locação de usina. Quando, ao invés de você ter um consumidor, você tem vários consumidores e a instalação dessa usina está localizada em um local que não é propriamente o local de consumo ou o local da carga. E mais recentemente, eu digo a partir de 2018, nós tivemos a modalidade de geração compartilhada, dentre elas o consórcio, associação, cooperativas. E aqui, só um ponto de parêntese, é uma estrutura que, embora ela tenha sido permitida desde 2018, podemos apontar que com a nova legislação, a 14.300, de 6 de janeiro de 2022, ela ampliou uma gama de possibilidades de estruturas jurídicas que permitem esse compartilhamento dessas usinas. E quem são esses agentes que estão interrelacionados dentro dessa estrutura? O dono do terreno, o investidor, a instituição financeira, consumidores da energia que estarão agrupados nessas modalidades associativas, bem como fornecedores de energia e o integrador. Interessante notar que aqui eu destaco
os contratos EPC e o OIM, que são os principais e que estão sempre ali vinculados nessa relação da geração compartilhada. Além disso, como eu apontei lá no início, o capital adequado e o impacto social é um ponto de extrema importância. Muitas vezes a gente precisa ter uma noção de que o modelo de negócio que a gente está interessado em investir demanda algumas particularidades, tanto financeira como também questão fiscal. E aí a gente tem que ter uma noção do custo de projeto de engenharia, a formalização do negócio, como também, se ocorrer a necessidade de um crédito bancário, entender pela liquidez e o desembolso do capital. Muitas vezes, os bancos, eles demandam em grandes projetos o que a gente chama de projeto financeiro. E, às vezes, nesse projeto financeiro é demandado por parte tanto do investidor quanto do integrador certidões de natureza ambiental, certidões de natureza imobiliária. E elas são fundamentais justamente para demonstrar à instituição financeira a segurança do negócio e que aquelas partes que estão ali promovendo um novo negócio, tem noção ampla desse negócio de uma maneira mais aprofundada e principalmente segura. Além disso, o custo de operação e os benefícios fiscais. Eu não vou, infelizmente, poder destacar essa questão do REID, que é justamente um benefício voltado para os mini geradores, mas é um ponto importante que agora a gente tem a favor dos investidores e dos integradores que têm foco aí no mercado de mini geração. E a sensibilidade do mercado e mudanças regulatórias, que são dois outros pontos também muito sensíveis dentro desse aspecto do capital adequado e o fiscal. Agora, a gente ampliando mais esse aspecto da sensibilidade do mercado e também das mudanças regulatórias, é fundamental para que todo investidor e principalmente o integrador tenha a noção dessa observância regulatória. Aqui é apenas um panorama geral da legislação, tanto a Lei 14.300, que regula a geração distribuída, como um elemento desses recursos energéticos distribuídos, como também a Resolução Normativa 1000, que trata sobre todas as regras relativas ao setor elétrico, e em especial com a atualização da Resolução Normativa 1059, nós tivemos aí um capítulo adicionado a essa resolução que trata especificamente sobre geração distribuída. E, obviamente, para um aspecto mais técnico, o PRODIST, que é justamente esses procedimentos de interconexão ou de ligação ao sistema de distribuição da rede elétrica. E, óbvio, a gente não poderia deixar de falar desses agentes que estão ali do controle da operação e na regulação. Tanto a Agência Nacional de Energia Elétrica, a distribuidora de energia elétrica relativo a onde estará conectado a essa usina, como também normas extravagantes, tais como direito consumerista, direitos contratuais, que todos eles são importantes, até mesmo para um aspecto de você entender aonde você está se inserindo numa cadeia maior. Aqui, vamos ter um pouquinho mais de atenção em relação a essa questão do terreno adequado para instalação. Por quê? Porque é um tema bastante sensível. Apesar da gente ter um sistema de proteção da propriedade, a gente percebe que, infelizmente, torna-se regra. E isso é um dado já conhecido por todos, no sentido de que mais de 70% dos imóveis no Brasil são irregulares. O que eu quero dizer com isso? São imóveis que não possuem as certidões adequadas, como também não temos as informações adequadas sobre esses terrenos. E muitas vezes, quando você identifica um potencial de investimento numa área, por conta da rede elétrica que permite essa conexão da usina, acabamos descobrindo que o terreno ou a área em que se pretende fazer essa instalação não possui a documentação adequada ou ela tem alguma pendência, tanto junto aos órgãos municipais como também aos órgãos ambientais. Então, é necessário fazermos essa questão básica, a due diligência imobiliária, no qual a gente busca responder duas questões: quem é o proprietário do terreno e qual a situação jurídica, administrativa e geotopográfica. Acredito que não seja um tema afeto a todos vocês, mas basicamente o que a gente está querendo responder nesse tópico é: o terreno em que eu vou instalar a minha usina fotovoltaica, a pessoa com quem eu estou tratando, que vai ser estabelecida uma relação de negócio,
é ela com quem é o responsável, de fato, pelo terreno. Há algum risco para o meu negócio futuro, visto que a gente está tratando de um negócio que pode demandar mais de 25 anos. E é fundamental que a gente saiba que aquele terreno onde está sendo instalado, ele possui a segurança jurídica necessária. Então, com isso, a gente solicita que certidões imobiliárias, certidões municipais ou certidões do INCRA sejam apresentadas junto a essa negociação, tais como certidão de inteiro teor, certidão de matrícula, ficha do imóvel, enfim. Mais um pouco, a gente tem a questão do integrador. E eu acredito que aqui é um tema que vocês dominam certamente, que é justamente ter noção que esse integrador que está participando desse negócio, desse investimento, possuam todos esses requisitos. A questão do know-how, tempo de mercado, histórico de clientes, que são pontos importantes a serem observados nessa negociação, bem como suporte técnico, pós-venda, capacidade financeira da empresa e situação fiscal. Aí vocês perguntam, certo, mas em aspecto jurídico, o que é que isso impacta para mim? Veja que aqui a gente, às vezes, faz um investimento com a expectativa de que aquele profissional que se apresenta como perito na área, muitas vezes vai enfrentar situações que talvez ele não tenha vivenciado ou mesmo conhecimento. E aí vai ter que demandar um terceiro ou mesmo um outro especialista que pode gerar, ao final, um custo a mais para o empreendimento inicialmente, no CAPEX, vamos dizer assim, determinado. E logo, a gente também tem a questão da diversidade de negócio, entender se aquele integrador ele está inserido no mercado de uma maneira cada vez mais atualizada, ciente dos novos negócios que surgem, como também ter essa percepção da qualidade desses equipamentos e fornecer essa segurança tão fundamental para todo tipo de investimento, e quando a gente está falando aqui nessas usinas fotovoltaicas. E aqui, na outra ponta, nós temos a questão dos fornecedores de equipamento. E aqui eu não estou especificamente tratando do aspecto da engenharia, mas sim do aspecto do que esse equipamento ele está vinculado justamente a esse suporte, garantia e manuais técnicos. Porque muitas vezes o mau uso do equipamento, quando não é observado por quem está realizando o projeto de engenharia, acaba gerando aí um espaço para ser questionado, por exemplo, por parte dos próprios fornecedores, dizer, olha, infelizmente, esse equipamento ele teve um mau uso e a gente não pode dar garantia. Então, ter ciência desses aspectos como garantia, as relações de consumo que você tem com os contratos que estão sendo estabelecidos, são pontos fundamentais no sentido que você percebe exatamente a dimensão do problema ou do risco que você pode enfrentar. E o custo-benefício, como eficiência, vida útil, e é o valor agregado da tecnologia. Muitas vezes você pode ter um custo um pouco mais alto pela instalação do equipamento, mas ele agrega valores que vocês perceberão ao final da negociação ou mesmo da geração de energia. E nós temos, querendo ou não, o custo da burocracia. Ou seja, tudo que a gente veio falando até aqui, basicamente é burocracia. Nós temos os custos dos cartórios, a instrução do terreno, seja ele na modalidade de adquirir o terreno, na locação ou empréstimo, todas elas são modalidades que fazem parte desse contexto de um investimento em usinas em solo. E a formalização das entidades jurídicas, quando estamos aqui discutindo a questão das associações cooperativas, que são, obviamente, são pontos que muitas vezes não é notado por quem está investindo ou mesmo por parte do integrador e acaba esbarrando em algumas burocracias que ou irão gerar um custo a mais para o investidor ou vão gerar um atraso na entrega dessa usina. E, obviamente, nós temos aí as certidões municipais, que também é um outro aspecto, que são as certidões fiscais do terreno, saber como se encontra a situação do IPTU, se for no caso dos terrenos do município, ou ITR em relação aos imóveis rurais.
certidões urbanísticas, que muitas vezes você tem ali condicionamento de rede, você tem o proprietário que de fato é o dono daquela terra, mas acaba descobrindo que o potencial construtivo daquela área, por uma questão ambiental, você não pode construir. E aí acaba se impedindo esse projeto. E muitas vezes você só vem descobrir isso quando você está praticamente com 50% do andamento da instalação. E as certidões diversas, que é justamente supressão vegetal, poda e endereçamento. E aí é onde a gente entra justamente nas licenças, sejam elas as licenças ambientais ou as inexigibilidades. Como estamos tratando aqui de um projeto de geração distribuída, muitas vezes a gente tem aí a desnecessidade ou a inexigibilidade dessas certidões. Contudo, dependendo da área ou dependendo do estado, aí a gente acaba que não necessita dessas licenças. Então, resumindo, basicamente, o que nós temos é o quê? A conformidade jurídica, que é justamente termos uma noção panorâmica desses pontos que foram apresentados. E aqui eu concluo minha apresentação, publiquei recentemente essa obra, e aqui minhas redes sociais, caso vocês interessem, aí continuar o contato. Agradeço a todos a apresentação, obrigado.